Pode levar tudo, mas não me peça para assinar minha própria morte, murmurou o velho Adalto, sentindo o peso de uma bota de couro caro pressionando sua mão contra a poeira vermelha do chão. Naquela tarde, no meio do nada, cercado pelo silêncio opressor do cerrado, um homem que valia milhões decidiu que um fazendeiro de 74 anos não tinha mais o direito de existir em sua própria terra. Adalto fechou os olhos, sentindo o calor do sol impiedoso, pronto para aceitar que aquele era o seu último suspiro. Mas o que ninguém ali esperava era que o som de um motor engasgado e o olhar curioso de uma criança estivessem prestes a desenterrar um segredo que a Terra guardou por 10 longos anos. Assista até o final, porque o que aconteceu nessa estrada vai desafiar tudo o que você acredita sobre justiça e destino. Depois me conta aqui nos comentários. Você daria uma nota de 0 a 10 para a coragem desse homem? E se essa história tocar o seu coração, se inscreve no canal para apoiar o meu trabalho. Eu conto com você. A Vila do Sereno não era um lugar para amadores. Era um ponto esquecido no mapa, onde o asfalto terminava e a poeira vermelha do interior profundo do Brasil começava a sufocar qualquer esperança. Ali, o sol não apenas brilhava, ele castigava. O horizonte tremia sob o calor, e o silêncio das ruas era o escudo de quem aprendeu da maneira mais dura que falar demais podia custar a vida. Era uma terra de coronéis modernos, de homens que trocavam o chicote por canetas de ouro e escrituras forjadas. Seu Adalto era o último sobrevivente de uma era que estava sendo devorada. Com 74 anos e mãos que pareciam raízes de uma árvore centenária de tão grossas e calejadas, ele era o único pequeno produtor de café que ainda não tinha se curvado. Ao redor de sua pequena fazenda, o mar verde dos cafezais tradicionais estava sendo substituído pela monocultura agressiva da Agro Horizonte, uma corporação gigante que avançava sobre as terras como uma praga silenciosa. Adalto vivia em um vazio que nenhuma colheita conseguia preencher. Sua esposa Maria tinha partido há 3 anos. Ele dizia que foi o coração, mas no fundo sabia que foi a angústia. Maria adoeceu vendo os vizinhos sendo expulsos, vendo os capangas rondarem a cerca, vendo o medo se instalar na varanda onde antes tomavam café no fim de tarde. E havia a ferida mais profunda de todas, o desaparecimento de seu único filho, um jovem advogado idealista que há 10 anos pegou um ônibus para a capital, prometendo trazer justiça para a região, e nunca mais deu sinal de vida. Tudo o que restou do filho foi um velho rádio de pilha, que Adalto mantinha ligado o dia inteiro sobre a mesa da cozinha. Ele não ouvia música, nem as notícias do mercado. Ele esperava. Esperava que, em algum momento, uma voz anunciasse que o filho estava bem, ou que o locutor dissesse o nome dele em alguma lista de sobreviventes de um mundo que Adalto não conhecia. Aquele rádio era o seu altar de esperança e sua maior fonte de culpa. Ele se culpava por ter incentivado o filho a lutar, por não ter tido força para protegê-lo da ganância dos poderosos. Naquela terça-feira, o céu estava de um azul metálico, sem uma única nuvem para dar trégua. Adalto voltava da cidade em sua caminhonete velha, uma relíquia que rangia a cada buraco da estrada de chão. Ele levava apenas o básico, um saco de sal para o gado e algumas ferramentas. Mas ao atingir a curva do abismo, um trecho onde a estrada se estreita entre um paredão de terra e um despenhadeiro seco, ele viu o bloqueio. 3 caminhonetes pretas, modernas, sem placas e com vidros tão escuros que pareciam buracos negros, fechavam a passagem. Adalto freou bruscamente, o coração batendo contra as costelas como um pássaro enjaulado. Ele sabia o que era aquilo. Não era um assalto comum, era o cheque-mate. Dos veículos desceram homens de terno, uma visão absurda naquele cenário de poeira e suor. No centro deles, caminhando com uma calma que gelava o sangue, estava o Dr. Otávio. Ele era o braço jurídico da Agro Horizonte, um homem de fala mansa, palavras polidas e olhos que lembravam os de uma serpente esperando o momento de dar o bote. Otávio não carregava uma arma. Ele carregava uma pasta de couro legítimo. Seu Adalto, o senhor é um homem difícil, disse Otávio, a voz saindo suave, apesar do calor escaldante.
Viemos aqui para facilitar a sua vida. O tribunal validou a dívida agrária. Esta terra não pertence mais à sua família. O senhor tem duas escolhas: assinar o termo de desocupação voluntária agora e sair com alguns trocados no bolso, ou ser retirado pela força, sem nada. Adalto olhou para os papéis. Ele sabia que aquela dívida era um delírio, uma invenção de contadores comprados para sufocar os pequenos produtores. Mas ele estava exausto. O luto por Maria, a ausência do filho e os anos de luta solitária pesavam mais do que os seus 74 anos podiam suportar. Ele olhou para o horizonte, para a poeira que se levantava, e sentiu uma vontade avassaladora de simplesmente fechar os olhos e deixar que o mundo o levasse. Ele se sentou no estribo da caminhonete, baixou a cabeça e suspirou. Os capangas de Otávio se aproximaram, um deles pressionando a bota contra a mão de Adalto, que repousava no chão, um gesto gratuito de humilhação. O velho fazendeiro não reagiu. Ele estava pronto para o fim. Ele sentia que a terra, que estava em sua família há 3 gerações, seria agora o seu túmulo moral. Mas, de repente, o som de um motor cansado e tossindo quebrou a tensão. Era um ruído feio, de metal batendo com metal, vindo de trás do bloqueio das caminhonetes pretas. Uma caminhonete ainda mais velha que a de Adalto, carregada até o teto com colchões amarrados com cordas de nylon, baldes de plástico e o que pareciam ser os restos de uma vida inteira, parou a poucos metros dali. Dela desceu Elias, um homem de 30 e poucos anos com a pele queimada por um sol que não perdoa. Suas roupas estavam sujas de cimento e graxa, marcas de quem tinha passado a vida em canteiros de obra tentando garantir o pão de cada dia. Elias era um pai solo, um homem que já tinha perdido a esposa no parto e que carregava nos olhos o peso de quem foi derrotado pela cidade grande. Ele estava voltando para a Vila do Sereno para tentar um recomeço na casa de uma tia distante, com o pouco que lhe restava. Ao lado dele, descendo do banco do passageiro com a leveza que só a infância permite, estava a pequena Tati, de apenas 7 anos. Ela usava um vestido de chita desbotado e carregava a tiracolo uma bolsa de lona desgastada. Tati não parecia assustada com os homens de terno ou com a tensão no ar. Ela era uma criança observadora, do tipo que vê o que os adultos tentam esconder. Elias caminhou em direção ao grupo. Ele não era um herói de cinema, não tinha músculos ou armas. Ele era apenas um homem que reconhecia o olhar de Adalto. Era o mesmo olhar que ele via no espelho todas as manhãs. O olhar de quem foi empurrado para o precipício pelo peso de contratos que não conseguia entender e por um sistema que o tratava como um número descartável. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Elias, a voz rouca pela poeira da estrada. Dr. Otávio mal se deu ao trabalho de olhar para ele. "Assunto privado, rapaz. Siga seu caminho antes que as coisas fiquem complicadas para você também." Mas Tati não obedeceu ao silêncio imposto pelos adultos. Ela caminhou em direção a Adalto, ignorando o capanga que ainda mantinha a bota perto da mão do velho. Em suas mãos, ela segurava um caderno de desenhos antigo, com as bordas roídas e a capa manchada pelo tempo. Dr. Otávio, irritado com a interrupção, fez um gesto brusco para afastar a menina. No movimento, o caderno escapou das mãos de Tati e caiu no chão, bem diante de Adalto. O vento da tarde folheou as páginas rapidamente, revelando não apenas desenhos de flores e animais, mas algo que parecia não pertencer ao mundo de uma criança. Eram mapas rústicos, anotações em uma caligrafia técnica e precisa. Adalto, agindo por um instinto que ele mesmo não sabia que ainda possuía, inclinou-se para pegar o caderno. Quando seus olhos se fixaram na contracapa, ele sentiu um soco no estômago. Havia uma fotografia colada ali, protegida por um pedaço de plástico velho. Era uma foto amarelada de um grupo de homens em frente ao antigo cartório da Vila do Sereno, tirada há mais de 10 anos. Adalto paralisou. Sua respiração ficou curta e ele sentiu um tremor começar na ponta dos dedos, subindo pelos braços até atingir o peito. No centro daquela foto, sorrindo com a confiança de quem acredita que o mundo pode ser mudado, estava o seu filho. E ao lado dele, abraçado como um irmão, estava um homem mais velho que Adalto reconheceu imediatamente.
Era o antigo escrivão da cidade, o pai de Elias, que tinha desaparecido misteriosamente na mesma época que o seu filho. Na foto, os dois seguravam um documento oficial com um selo dourado que Adalto nunca tinha visto. Era o registro original das terras da região, um documento que Dr. Otávio e a Agro Horizonte juravam de pés juntos que nunca existiu, alegando que todas as propriedades daquela área eram terras devolutas que pertenciam ao Estado e que agora, convenientemente, pertenciam a eles. Aquele caderno não era apenas um livro de desenhos. Era a prova física de uma conspiração que tinha destruído famílias e silenciado vozes por uma década. Mas Elias não sabia disso. Para ele, aquele caderno era apenas a única lembrança que lhe restava de um pai que saiu para trabalhar em uma noite de chuva e nunca mais voltou. Adalto olhou para Elias e depois para a pequena Tati. O cansaço que o sufocava há poucos minutos foi substituído por uma faísca de algo que ele achava que tinha morrido junto com Maria. A esperança. Mas era uma esperança perigosa, do tipo que atrai a morte para perto. Esse caderno, começou Adalto, a voz tremendo. De onde você tirou isso? Elias se aproximou, confuso. Era do meu pai. Ele era escrivão aqui antes das coisas darem errado. Eu guardo para a Tati desenhar. Por quê? Dr. Otávio, percebendo a mudança no clima e o interesse súbito do velho no objeto, deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma malícia renovada. Ele estendeu a mão para o caderno, mas Adalto, com uma agilidade que desafiava sua idade, o fechou e o apertou contra o peito, como se fosse um tesouro sagrado. Nada não, doutor, disse Adalto, levantando-se devagar, seus olhos fixos nos de Otávio. Só lembrei de uma coisa que o senhor esqueceu de colocar no seu contrato. A terra tem memória, e às vezes ela resolve falar. Otávio sorriu, mas era um sorriso vazio. A terra não fala, Adalto. Ela apenas enterra quem se atravessa no caminho do progresso. O que Adalto e Elias não sabiam era que, a partir daquele momento, suas vidas estavam entrelaçadas por um fio de sangue e justiça. Dr. Otávio não deixaria aquele caderno sair dali tão facilmente. Ele sabia exatamente o que aquelas páginas continham. Ele sabia que o segredo que ele pensava ter enterrado junto com o filho de Adalto e o pai de Elias estava agora nas mãos de um velho teimoso e de um pai desesperado. Mas as surpresas daquela tarde estavam apenas começando. Enquanto as caminhonetes pretas manobravam para cercar também o veículo de Elias, Adalto sentiu o peso do molho de chaves que carregava no pescoço, escondido sob a camisa. Eram as chaves do velho celeiro da fazenda, um lugar onde ele guardava algo que a Agro Horizonte desejava tanto quanto a própria terra. Ele olhou para Elias e murmurou, baixo o suficiente para que apenas o rapaz ouvisse. Se você quer que sua filha tenha um futuro, não solte a minha mão agora. O que está nesse caderno vale mais do que a vida de todos nós. Elias, vendo o cerco se fechar e os capangas de Otávio assumirem posturas agressivas, entendeu que a viagem de volta para casa tinha acabado de se transformar em uma luta pela sobrevivência. Ele olhou para Tati, que segurava sua mão com força, e depois para Adalto. O instinto de proteção falou mais alto que o medo. Mas como eles sairiam dali? Como um velho fazendeiro e um trabalhador desarmado enfrentariam o poder de uma corporação que tinha a justiça no bolso e a força bruta ao seu lado? A resposta estava prestes a vir de onde eles menos esperavam, e envolveria o rádio de pilha que Adalto deixou ligado em casa, esperando por uma notícia que, de uma forma muito estranha, estava prestes a se manifestar. O que aconteceu nos minutos seguintes naquela estrada mudaria a história da Vila do Sereno para sempre. Mas isso era só o começo. O que eles descobririam dentro daquela fazenda, protegidos pelas sombras da noite, era algo que faria o sangue de Elias congelar. E foi nesse momento que Adalto percebeu que o seu filho não tinha desaparecido por acaso. Ele tinha deixado uma trilha, e essa trilha levava diretamente para o colo de uma criança que só queria desenhar flores. Se você quer saber o que aconteceu quando eles chegaram na fazenda e o que o Dr. Otávio fez para tentar recuperar aquele caderno, continue assistindo. A verdadeira batalha pela Vila do Sereno
estava apenas começando, e o preço da verdade seria mais alto do que qualquer um deles poderia imaginar. Não sai daí, porque a próxima parte revela um segredo escondido no celeiro de Adalto que pode mudar tudo o que você pensa sobre essa história. E não esquece, comenta aí embaixo o que você está achando e dá aquela nota para a coragem do seu Adalto. O que você faria no lugar dele? Ele não vai deixar a gente sair daqui com vida, não é? Perguntou Elias, a voz mal saindo da garganta, enquanto observava Dr. Otávio fazer um sinal discreto para os dois capangas que bloqueavam a retaguarda. Adalto sentiu o peso do silêncio que se seguiu, um silêncio que só existia naquelas bandas antes de uma tempestade ou de uma tragédia. O velho fazendeiro apertou o caderno de Tati contra o peito com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. Ele olhou para a pequena, que agora estava agarrada à perna do pai, e viu nela o mesmo brilho de coragem que seu filho tinha antes de partir. Foi ali que Adalto decidiu que, pela primeira vez em 10 anos, ele não aceitaria o papel de vítima. O que Dr. Otávio não sabia é que Adalto conhecia cada centímetro daquela terra, cada atalho por onde o gado passava e onde as caminhonetes modernas e pesadas da corporação jamais conseguiriam manobrar. Mas antes de agirem, algo precisava ser feito para distrair aqueles lobos de terno. E foi Elias, com o instinto de quem já enfrentou o pior nas periferias das grandes cidades, quem deu o primeiro passo. Sem aviso, ele acelerou o motor cansado de sua caminhonete, fazendo-a cuspir uma nuvem negra de fumaça e óleo queimado diretamente no rosto de Dr. Otávio. No meio da confusão de tosse e xingamentos, Adalto gritou: "Acelera e me segue, não olha para trás." O velho saltou para dentro de sua própria caminhonete com uma agilidade que não sentia há décadas. O caminho que ele escolheu não era a estrada principal, mas uma trilha antiga, coberta por mato seco e pedregulhos, que levava diretamente para o coração de sua fazenda. As caminhonetes pretas tentaram a perseguição, mas o asfalto as tinha deixado mal acostumadas. Na primeira vala profunda aberta pela erosão, o primeiro veículo da corporação estancou, com o para-choque destruído. Meia hora depois, o som dos motores finalmente deu lugar ao canto dos grilos e ao balanço das folhas de café. Eles chegaram à sede da fazenda de Adalto. Era uma casa de madeira antiga, com a pintura descascada pelo sol, mas que mantinha uma dignidade que o dinheiro da Agro Horizonte jamais poderia comprar. O cheiro de terra molhada e café fresco parecia impregnado nas paredes. Adalto conduziu Elias e Tati para dentro, trancando a porta pesada de jacarandá com um ferrolho de ferro maciço. "Aqui vocês estão seguros por enquanto", disse Adalto, enquanto buscava um candeeiro. A luz elétrica na Vila do Sereno era instável, e naquela noite ele preferia a penumbra que conhecia tão bem. Ele colocou sobre a mesa da cozinha um bule de café e alguns pedaços de queijo curado. Tati, apesar de tudo o que tinha vivido na estrada, parecia calma. Ela se sentou em um banco de madeira e começou a observar a casa com uma atenção que não era comum para uma criança de 7 anos. Seus olhos pararam no rádio de pilha sobre o balcão, mas havia algo estranho no comportamento da menina. Enquanto Elias tremia ao segurar a caneca de café, Tati se aproximou do rádio e girou o botão de sintonia com uma precisão cirúrgica. Ela não procurava música. Ela parou exatamente em uma frequência de chiado constante e disse com a voz firme: "O homem da foto disse que o som do rádio é o coração da casa, mas o segredo está no silêncio entre as palavras." Adalto sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Como ela poderia saber de uma frase que seu filho costumava dizer quando era pequeno? Elias olhou para o velho, pedindo desculpas com os olhos. "Ela fala essas coisas às vezes, seu Adalto. Desde que meu pai sumiu, ela ficou diferente. Ela guarda esse caderno como se fosse a própria vida." Adalto pegou o caderno novamente, colocando-o sob a luz do candeeiro. Ele abriu na página onde a foto estava colada. Seu pai era o escrivão, não era? O Dr. Samuel? Elias assentiu, com lágrimas nos olhos. Ele era um homem justo. Ele me disse que estava ajudando um rapaz da capital a limpar a podridão desta cidade. Mas um dia ele saiu para uma audiência
e nunca mais voltou. O rapaz da capital era o filho de Adalto. Naquele momento, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma aterrorizante. O filho de Adalto não tinha desaparecido por incompetência ou por ter desistido da família. Ele tinha encontrado o único homem na região que tinha acesso aos documentos reais da Vila do Sereno. E ambos tinham sido silenciados pelo mesmo monstro que agora cercava a fazenda. Adalto começou a folhear o caderno com mais atenção. Entre os desenhos de Tati, casinhas, árvores e flores, havia marcas de giz de cera que pareciam aleatórias, mas que, quando vistas sob certo ângulo, revelavam números de registros, coordenadas geográficas e nomes de empresas de fachada ligadas a Agro Horizonte. Isso não são apenas desenhos, murmurou Adalto. Isso é um mapa de crimes. Mas a calmaria durou pouco. Pela janela da cozinha, Elias viu luzes de faróis cortando a escuridão do cafezal. Não eram as caminhonetes de Dr. Otávio. Eram motocicletas rápidas e silenciosas, usadas pelos capangas locais para rondar as propriedades. Eles acharam a gente, sussurrou Elias, o pânico voltando a tomar conta de seus sentidos. Adalto não se moveu. Ele olhou para o molho de chaves em seu pescoço e depois para o velho celeiro que ficava a poucos metros da casa. Elias, escute bem, disse Adalto, segurando os ombros do rapaz. O que seu pai e meu filho descobriram está aqui, nesta terra. Eles não queriam apenas as escrituras. Eles queriam o que está guardado naquele celeiro. Se o Dr. Otávio colocar as mãos no que está lá dentro, ele não apenas rouba a minha terra, ele destrói o futuro de todo pequeno produtor deste estado. O que havia de tão valioso em um velho celeiro de café? Por que uma corporação multibilionária estaria disposta a matar por causa de algumas sementes e papéis antigos? Adalto sabia que o tempo estava acabando. O som das motos estava cada vez mais perto, e ele sabia que a porta de Jacarandá não seguraria os homens de Otávio por muito tempo. Mas o que eu faço, seu Adalto? Perguntou Elias, abraçando Tati. O velho olhou para a menina, que agora apontava para uma gaveta falsa no fundo do armário da cozinha. Uma gaveta que nem Adalto lembrava que existia. O que ela está fazendo? Questionou Elias. Tati puxou a gaveta e de lá retirou uma pasta de couro mofada, com as iniciais do filho de Adalto gravadas em relevo. Lá dentro não havia apenas documentos, mas algo que fez Adalto cair de joelhos. Era uma carta, datada do dia do desaparecimento de seu filho, endereçada a ele. A carta nunca tinha sido enviada, mas o que ela revelava sobre o verdadeiro motivo da perseguição e sobre o que realmente aconteceu naquela viagem para a capital era algo que Adalto nunca poderia ter imaginado nem em seus piores pesadelos. E foi nesse instante que o primeiro vidro da janela se estilhaçou. O cerco tinha começado de verdade, e o que Adalto descobriu naquela carta daria a ele a força necessária para enfrentar o que viria a seguir, ou o destruiria de vez antes mesmo que o primeiro capanga atravessasse a porta. Você quer saber o que estava escrito naquela carta e por que o filho de Adalto nunca conseguiu enviá-la? Continue assistindo, porque o que vamos revelar agora vai mudar completamente a sua visão sobre quem é o verdadeiro vilão dessa história. E não se esqueça de comentar o que você faria se encontrasse uma mensagem do passado no meio de um cerco como esse. Dá uma nota de 0 a 10 para a inteligência da pequena Tati até aqui. Eu estou lendo tudo. Pai, se você está lendo isso é porque o pior aconteceu e eu não consegui voltar para casa, dizia a primeira frase da carta, escrita com uma letra apressada que Adalto reconheceria em qualquer lugar do mundo. O velho fazendeiro sentiu o chão sumir sob seus pés. Suas mãos, que tinham enfrentado décadas de geadas e secas, agora tremiam tanto que o papel parecia ganhar vida própria. Enquanto o som dos vidros se estilhaçando na sala ecoava pelo corredor, Adalto mergulhava em uma verdade que tinha sido enterrada sob 10 anos de silêncio e mentiras. A carta explicava tudo. O filho de Adalto não estava apenas tentando regularizar as terras. Ele tinha descoberto que a Agro Horizonte não queria apenas o solo da Vila do Sereno. Eles queriam o que estava no DNA daquela região. As sementes de café originais da família de Adalto, uma linhagem pura e resistente
que o velho guardava no celeiro. A corporação precisava destruir essas sementes para forçar todos os produtores do estado a comprarem suas versões modificadas e patenteadas. O filho de Adalto e o pai de Elias tinham se tornado os guardiões de um segredo que valia bilhões, e por isso foram varridos do mapa. Mas o tempo para o luto tinha acabado. Um estrondo vindo da porta da frente sacudiu a casa. Adalto, entregue o que é nosso e talvez o rapaz e a menina saiam inteiros, gritou um dos capangas lá fora. Elias abraçou Tati contra o peito, os olhos arregalados de pavor. Ele olhou para o velho, esperando um milagre. Foi nesse momento que Adalto tomou a decisão que mudaria o curso de sua vida. Ele não seria mais o velho que esperava a morte no estribo de uma caminhonete. Elias, escute bem, disse Adalto, a voz agora firme como o cerne de uma aroeira. Ele puxou do pescoço o molho de chaves que carregava há anos. Estas chaves abrem o cofre de ferro dentro do celeiro. Lá não tem ouro, rapaz. Tem a vida desta vila. Tem as provas que meu filho e seu pai morreram para proteger. Ele caminhou até um fundo falso atrás do fogão a lenha e retirou um maço de notas amarrado com um elástico. Era sua única economia. O dinheiro que ele tinha guardado centavo por centavo para o seu próprio enterro e o de Maria. Pegue isso. Pegue a sua caminhonete e saia pelo trilho das mulas, atrás do pomar. As motos não passam por lá por causa do banhado, ordenou Adalto, entregando o dinheiro e as chaves para as mãos trêmulas de Elias. Elias hesitou. E o senhor? Eles vão te matar, seu Adalto. O velho sorriu, um sorriso triste, mas cheio de uma paz que ele não sentia há uma década. Eu já morri 10 anos atrás, Elias. Hoje eu só vou terminar o serviço que meu filho começou. Vá, leve a menina e não pare até chegar na capital. Procure o Dr. Arnaldo no Ministério Público. Ele era o único amigo em quem meu filho confiava. Mas havia um detalhe que Adalto não tinha previsto. Tati, que até então estava em silêncio, caminhou até o rádio de pilha. Com um movimento rápido, ela retirou a tampa das pilhas e de lá tirou um pequeno chip de memória, enrolado em um pedaço de fita isolante. Papai disse que a música nunca para, ela só muda de lugar, disse a menina, entregando o objeto para Adalto. O velho entendeu na hora. O rádio não era apenas um altar de esperança, era o esconderijo final que o filho tinha deixado para ele. Enquanto Elias e Tati corriam para a caminhonete sob a cobertura da escuridão, Adalto acendeu o candeeiro e caminhou até a varanda. Ele se sentou em sua cadeira de balanço, o rádio de pilha ao seu lado, e esperou. As luzes das motocicletas e das caminhonetes pretas agora iluminavam o pátio como se fosse dia. Dr. Otávio desceu do carro principal, ajustando o nó da gravata com um olhar de triunfo que beirava o sadismo. Onde estão eles, Adalto? E onde está o caderno? Perguntou Otávio, caminhando calmamente em direção à escada da varanda. Adalto aumentou o volume do rádio. O chiado foi substituído por uma voz clara e gravada, uma voz que fez Otávio estancar no meio do caminho. Era a voz do próprio Otávio, 10 anos mais jovem, discutindo como dar um fim no advogado petulante e no escrivão que não aceitava suborno. O rosto de Otávio perdeu toda a cor. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da caminhonete de Elias, arrancando ao longe, desaparecendo na mata. Adalto olhou para o vilão e sentiu pela primeira vez que a justiça era uma semente que demorava a brotar, mas que quando nascia, nada podia arrancar. Você achou que o silêncio era seu aliado, doutor, disse Adalto, levantando o rádio. Mas o silêncio desta terra sempre teve dono, e hoje ele resolveu gritar. Mas será que Elias e Tati conseguiriam atravessar as estradas vigiadas da Vila do Sereno? E o que Dr. Otávio faria ao perceber que tinha sido gravado pelo homem que ele mandou matar? O confronto final estava apenas começando, e o que aconteceria na praça central da cidade no dia seguinte seria algo que ninguém ali jamais esqueceria. Fica comigo, porque o que aconteceu no leilão das terras de Adalto vai te deixar de queixo caído. E não esquece de comentar. De 0 a 10, qual o tamanho da satisfação de ver o vilão tremendo ao ouvir a própria voz? Eu quero saber a sua opinião. Você acha que o som de um rádio velho pode parar o progresso, Adalto? Perguntou o Dr. Otávio, com um sorriso que não chegava aos olhos,
enquanto fazia um sinal para que seus capangas avançassem. Naquela noite, a varanda da fazenda se tornou o palco de uma resistência desesperada. Adalto sentiu o peso das algemas de metal frio fechando-se em seus pulsos, mas enquanto era arrastado para longe de sua casa, ele olhou para o rastro de poeira deixado pela caminhonete de Elias. Ele tinha vencido. O segredo não estava mais trancado em um celeiro. Ele estava a caminho da capital, nas mãos de um homem que não tinha mais nada a perder e de uma criança que via o mundo através da verdade. Mas o sistema era uma fera difícil de abater. Adalto passou o resto da noite em uma cela úmida e escura na delegacia da Vila do Sereno. Uma delegacia que, como quase tudo na cidade, pertencia aos interesses da Agro Horizonte. Ele não foi agredido fisicamente, mas o Dr. Otávio fez questão de visitá-lo ao amanhecer para desferir golpes verbais. Hoje é o dia do leilão público das suas terras, Adalto. A cidade inteira vai ver o último teimoso ser varrido da história. E quanto ao rapaz e à menina, meus homens estão em cada saída da região. Eles não vão chegar a lugar nenhum. O sol de quarta-feira nasceu com uma fúria renovada, como se quisesse testemunhar o ato final de uma injustiça que durava décadas. A praça central da Vila do Sereno estava lotada. O coreto foi transformado em palanque, decorado com faixas que falavam de progresso e modernidade. Dr. Otávio estava no centro de tudo, usando um terno cinza impecável, discursando para uma multidão de trabalhadores rurais que baixavam a cabeça, com medo de serem os próximos. Adalto estava ali, sentado em um banco de madeira em cima do palanque, algemado e exposto como um troféu de caça. "Estamos aqui para celebrar o início de uma nova era", gritava Otávio ao microfone, sua voz ecoando pelos alto-falantes espalhados pela praça. A fazenda do Sr. Adalto, que por anos impediu o crescimento desta região com métodos arcaicos, agora será integrada ao grande projeto da Agro Horizonte. É a lei, é o progresso. Adalto olhava para a multidão e não via ódio, via apenas o reflexo de sua própria fadiga. Ninguém ousava protestar. O silêncio da cidade era o maior triunfo do vilão. O leiloeiro oficial, um homem de voz metálica, começou a leitura do edital. Lote único, Fazenda Recanto do Café, valor inicial. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, um som rompeu a apatia da tarde. Era um motor cansado, tossindo fumaça e óleo, um som que Adalto reconheceria em qualquer lugar. A caminhonete velha de Elias surgiu na entrada da praça, cortando o caminho por cima da calçada, parando a poucos metros do palanque. Os capangas de Otávio se moveram rapidamente, sacando armas ocultas sob as jaquetas, mas pararam no meio do caminho. Atrás da caminhonete de Elias, 3 veículos pretos com o brasão da Polícia Federal e do Ministério Público pararam em formação de bloqueio. Elias desceu do carro, não mais como o homem derrotado que Adalto encontrou na estrada, mas com a postura de quem carrega o peso da justiça nos ombros. Ao lado dele, a pequena Tati desceu segurando o caderno de desenhos, mas ela não estava desenhando agora. Ela caminhou em direção ao palanque e entregou o caderno para um homem de terno escuro e olhar severo que acompanhava a escolta. O Dr. Arnaldo, o procurador federal, que era o antigo contato do filho de Adalto. Elias subiu os degraus do palanque e, sem dizer uma palavra, ligou o rádio de pilha que Adalto tinha lhe entregado na noite anterior. Desta vez, a gravação não tocou apenas para Otávio ouvir. Elias tinha conectado o rádio ao sistema de som da praça. A voz de Dr. Otávio, nítida e cruel, preencheu cada canto da Vila do Sereno. Ele descrevia detalhadamente como tinha forjado a dívida de Adalto, como tinha subornado o juiz local e, o mais terrível de tudo, como tinha dado a ordem para que o filho de Adalto e o pai de Elias fossem removidos do caminho. O silêncio que se seguiu na praça não era mais o silêncio do medo, era o silêncio do choque. Dr. Otávio tentou rir, tentou dizer que aquilo era uma montagem, um absurdo. "Isso não tem valor legal. Eu sou o representante da lei nesta cidade", gritou ele, perdendo a compostura. Mas o Dr. Arnaldo deu um passo à frente, abrindo o caderno de Tati e mostrando a escritura original, que estava escondida sob a contracapa, e os chips de memória que continham as provas financeiras das empresas de fachada. "Doutor Otávio,
O senhor está sob prisão federal por conspiração, falsidade ideológica e envolvimento em desaparecimento forçado, disse o procurador, enquanto os agentes federais subiam ao palanque. A queda do vilão foi seca e burocrática. Não houve resistência heróica. Otávio foi algemado diante da cidade que ele pensava possuir. Enquanto ele era levado para o carro, a multidão, antes silenciosa, começou a murmurar, e depois a gritar o nome de Adalto. Adalto sentiu as algemas serem retiradas de seus pulsos pelo próprio Elias. Os dois homens se abraçaram, um choro contido que carregava 10 anos de sofrimento. Nós conseguimos, seu Adalto, sussurrou Elias. Tati se aproximou e entregou o molho de chaves para o velho. O senhor esqueceu isso lá em casa, disse a menina, com um sorriso que iluminou o rosto cansado do fazendeiro. Mas o que aconteceria agora? A terra estava salva. O vilão estava preso, mas as feridas de 10 anos ainda estavam abertas. Adalto olhou para a fazenda no horizonte e percebeu que a restauração de um lugar começa não pelas leis, mas pelo que plantamos no coração. O que ele fez em seguida com aquela terra e como Elias e Tati se tornaram parte de algo muito maior é o que fecha esta história de uma forma que você não vai acreditar. Assista até o último segundo, porque a cena final guarda a lição mais profunda de todas. E me conta aqui. Você sentiu o alívio quando a voz do Otávio ecoou na praça? De 0 a 10, que nota você dá para esse momento de justiça? Não sai daí, a conclusão está chegando. A Vila do Sereno, antes sufocada pelo silêncio do medo, começou finalmente a respirar. Com a queda do Dr. Otávio e o bloqueio dos bens da Agro Horizonte, a justiça que parecia uma lenda urbana tornou-se realidade. Mas, para seu Adalto, a maior vitória não foi ver o vilão saindo algemado da praça. Foi ver o brilho de vida voltando para a varanda de sua casa. Ele não recuperou o filho que o tempo lhe roubou, mas o destino, em sua estranha forma de equilibrar as contas, deu a ele uma nova família. Adalto não guardou a terra apenas para si. Ele transformou a fazenda Recanto do Café em uma cooperativa, dividindo o solo com Elias e outros produtores que tinham sido humilhados pelo sistema. Ele ensinou o homem da cidade a ler os sinais do tempo, a sentir a umidade da terra e a cuidar das sementes originais como se fossem tesouros. Elias descobriu que suas mãos, calejadas pela dureza das obras, tinham nascido para cultivar a vida. E a pequena Tati nunca mais precisou usar seus desenhos para esconder segredos perigosos. Agora, seu caderno transbordava cores, pássaros e o verde esperança dos cafezais protegidos. Naquela tarde, o sol se punha no horizonte, não mais como uma ameaça de fim, mas como a promessa de um descanso merecido. Os três se sentaram na varanda, onde o cheiro de café fresco se misturava ao perfume do cerrado. O rádio de pilha estava lá, sobre a mesa de madeira. Adalto olhou para o aparelho, sorriu com serenidade e, com um movimento firme, girou o botão até o fim, desligando-o. O silêncio que se seguiu não era mais o da solidão ou da espera angustiante. Era o silêncio da paz de quem cumpriu sua missão. Ele retirou o molho de chaves do pescoço, aquelas chaves que carregavam o peso de 3 gerações, e as entregou nas mãos de Elias. Agora a história continua com vocês, murmurou o velho. Tati correu para o pé de uma árvore antiga e, com as mãos pequenas, plantou uma das sementes de café que Adalto guardava com tanto zelo. A última imagem daquela tarde foi a de uma criança cuidando de um novo broto, enquanto a luz do dia se despedia, deixando claro que a dignidade é algo que ninguém pode nos tirar e que a justiça, por mais que demore, sempre encontra o caminho de casa pelas mãos daqueles que o mundo decidiu ignorar. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal para apoiar o meu trabalho. Eu prometo trazer histórias assim com frequência, para fazer seus dias um pouco mais leves e inspiradores. E me conta aqui nos comentários, de 0 a 10, que nota essa história merece? Eu leio e valorizo muito o que você escreve. Até a próxima.